Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Verx. Hoje eu tenho a honra de receber aqui três profissionais da área de tecnologia, muito especializados em gestão de projetos, e eu vou começar apresentando aqui o professor Reginaldo Aracaki. Reginaldo é, além de professor doutor, pesquisador em engenharia da computação pela USP, também é professor e orientador do Instituto Intelli. Sempre esteve muito próximo a projetos de inovação, tem 6 patentes na área relacionado à área de segurança e IoT, apoiando sempre o mercado financeiro. Atualmente está envolvido em pesquisas aplicadas ao Digital Twin, combinando eventos real, IoT, IA e computação Pervasiva. pervasiva. Hoje nós vamos aprender aqui um monte de novos termos, novas visões. Então, eu dou as boas-vindas ao professor Reginaldo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e compartilhar aqui todo o conhecimento junto ao Renato Sagara, formado em administração de empresas, com ênfase em análise de sistemas pela FASP, tem MBA em projetos pela FIA e certificações PMP, PSM, Kanban e SAFe. Trabalha na área de TI há mais de 30 anos, sendo a maior parte também dedicada às instituições financeiras. Foi gerente de projetos por 15 anos, atualmente trabalha como Agile Coach. Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. E aí, para fechar a nossa mesa aqui, Roberto Pina, consultor em transformação digital, em transformação organizacional, gestor de desenvolvimento de software com mais de 30 anos de experiência em projetos de TI, instrutor em temas ligados à metodologia, engenheiro de produção e mestre em engenharia pela USP, pela Politécnica da USP, certificado também PMP, PMI, ACP, SAFe, SIX, Agilist, é assim? E Lead Green Associate. Vocês viram que hoje nós temos aqui uma turma de peso, muito especializada. Roberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou começar aqui falando um pouco sobre a questão de gestão de projetos. Hoje o nosso papo aqui é sobre esse assunto. E gostaria que vocês falassem um pouco sobre a composição da visão do produto de tecnologia. Qual que é a importância e por que muitas das iniciativas de desenvolvimento de software não trazem os resultados esperados? Vamos ver quem quer começar aqui? Posso começar? Então vamos lá, Renato. Eu acho que assim, quando a gente fala da visão do produto, é extremamente importante, porque quando nós temos a visão do produto, ajuda a trazer mais engajamento para as pessoas. Por quê? Quando as pessoas sabem em que momento elas estão inseridas, o trabalho que ela faz, como ela se conecta ao todo, traz muito mais comprometimento, né? A pessoa sabe que aquilo vai se conectar a um projeto muito maior. Então, quando a pessoa tem essa visão, ajuda no comprometimento e engajamento das pessoas que estão trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim que a visão do produto, a gente tem que tomar cuidado, porque quando ele é uma coisa complexa ou grande, se a gente faz ele muito detalhado, a gente tem que tomar cuidado, porque, eventualmente, nós temos que revisitar. Porque a gente até estava falando um pouquinho antes de começar aqui, o papo, que hoje em dia, né, já há um tempo atrás, a gente está vivendo no mundo VUCA, né, que a gente fala um V de volatilidade. Então, as coisas mudam a todo momento. Se você fizer um documento e seguir a risca, dentro do planejado e entregar no prazo esperado, se for um prazo extenso, muito provavelmente você vai entregar um produto que não atende às necessidades do solicitante. Ou ele já vai nascer precisando de ajustes, né? Por isso que é importante você revisitar periodicamente esse documento. Muito bom. Roberto pactua da mesma visão? Como é que é isso? De fato, a visão do produto ela é muito importante. A visão é tudo. Por que eu vou construir esse produto? Para quem? Em que canais? Qual que é o problema qual problema a ser resolvido ou a oportunidade a ser explorada? E eu vi muitos projetos falharem exatamente por deficiência de visão. Por quê? Muitas vezes até o dono da organização ele se considera visionário por ter criado, às vezes, uma organização de bastante sucesso. Então, quando ele vai
desenvolver um projeto para construir um produto novo, ele tem um viés de que, não, eu sei os caminhos, eu conheço a empresa, eu conheço o mercado, eu conheço os meus clientes, eu sei o que precisa ser feito. E aí ele não conversa adequadamente com o mercado, não conversa com o mercado de maneira suficiente. Ou quando conversa, precisa conversar com o mercado? Tá bom. Aí aquilo que o mercado fala e bate com as convicções dele, beleza. Quando o mercado fala alguma coisa que ele não concorda, ele não escuta. Né? Aí ele volta dessa conversa dizendo, eu ouvi um monte de coisa que conversa e converge com aquilo que eu estou querendo, com aquilo que eu estou visualizando. Eu sou visionário, já que a gente está falando de visão, ele se acha visionário. Vamos desenvolver esse projeto. E desenvolve com esse viés de confirmação, mas aí chega lá na frente, às vezes não é exatamente o que o mercado quer, ou às vezes o produto é certo, mas o canal é errado, às vezes o produto é certo e o canal é certo, mas o momento é errado, e aí fica aquele choque, né? Bom, o que dá para fazer para tentar cercar esse problema? Estimular uma conversa melhor com o mercado, para definir bem a visão do produto, mas uma conversa com método, uma conversa sistemática. E para isso, uma recomendação prática é o uso do instrumento chamado persona. A persona, ela não é necessariamente uma pessoa concreta, um usuário final real, mas sim um arquétipo, um tipinho típico, às vezes até uma caricatura, uma figura um pouco caricata, às vezes até um pouco carregado na tinta, mas que representa qual tipo de provável público-alvo com o qual aquele produto vai ter contato. E aí, analisar esse personagem e principalmente a sua jornada e tentar linkar as funcionalidades do produto naquela jornada ajuda a ter uma visão melhor. Aí a gente faz a coisa certa em vez de só fazer certo a coisa que às vezes não é necessariamente certa. Então essa questão da visão do produto é crítica e existem instrumentos para a gente enxergar ou tentar enxergar um pouco melhor o público-alvo, que é quem vai comprar ou não a coisa. E o professor concorda com esse olhar do que é importante para o usuário final ou para quem é o solicitante, né? Eu acho assim, as colocações aí do Renato em relação à visão de produto, né, do Roberto, eles já mataram a questão. Talvez eu pudesse expandir. Interessante, né? A gente dando aula na área de engenharia de computação, a tendência dos nossos alunos é focar na tecnologia. Então, eu vou fazer um produto e eu fico maluco para aplicar tecnologia de hardware, de software, de programação, né? E é interessante essa questão. Quando você fala composição de visões, veja só que nós estamos puxando muito, né? Aí reforçando bem o que o Renato e o Roberto colocou. As visões de arquitetura, ela puxa como uma primeira visão a visão de business, né? Então, se a gente, com toda essa questão de personas, você tem que saber adicionar valor, né? Não adianta você ter uma tecnologia super avançada se ela não é aquilo que está fazendo a diferença já a partir do business, né? Então, veja, derivando com uma primeira visão de arquitetura computacional que parece ser muita tecnologia, é visão de negócio. Aí, a partir desses, bem selecionados, nós temos requisito, engenharia e tecnologia. Aí, então, com isso, eu acho que essa questão sempre, as visões no sentido de adicionar valor, acho que a gente complementa bem a discussão. Aí todo o resto, as grandes falhas que a gente tem é isso, né? De você se apaixonar tanto num projeto pelo lado da tecnologia, fica maravilhoso, né? Mas às vezes não tão útil para assim, que serve, né? Então, acho que é isso. Muito legal. Muito bom. Pegando um pouco desses conceitos que vocês falam, e eu vejo muito aqui, talvez vou pegar a palavra do Roberto, duas pessoas, né? Quer dizer, aquele que teve a brilhante ideia do que deve ser feito, com quem vai executar, e falando um pouco dessa vivência do professor no mundo acadêmico, quer dizer, hoje a gente tem talvez uma juventude muito mais ávida pela tecnologia do que pela compreensão ou
primeiro momento da conceituação, né? Quando a gente fala de medir os resultados, seja do projeto, do produto, e a gente fala de KPIs de projeto, KPIs de produto, né? Como é que a gente pode medir onde está o maior valor? Quer dizer, é o projeto, é o produto? O que a gente negligencia aí nesse meio? Como é que a gente pode enfrentar e resolver essa dualidade? Quer dizer, o que é mais importante? Olhar e entender para que esse produto, essa solução serve, se ela vai ser usada mesmo, ou é saber se o projeto está andando em dia com o cronograma, com as metas dele lá? Como é que é isso? Deixa eu abrir essa provocação, né? Se vocês me permitem, é o seguinte. Por incrível que pareça, quando a gente fez a graduação, Beth, eu queria entrar numa grande organização e fazer carreira. Começar lá e, né? Agora, ao mesmo tempo que a gente tem hoje a nossa geração bastante inquieta, o contexto de empreendedorismo está muito forte, né? A ponto de ser formal, parte de disciplinas comentando isso, né? Então, é interessante isso que você comenta. A questão o que a gente tem colocado muito dentro dos jovens que estão iniciando nessa questão de empreendimento, tomar mais cuidado de enxergar e medir o mercado que você está fazendo. Eles estão sendo colocados também à prova do conceito de você testar, né? Fazer do erro a agilidade. Quer dizer, você faz o ajuste muito rápido e com isso, então, né, fazer todo o trabalho de desenvolvimento de uma ideia nova, testar no mercado, ajustar aquilo que não ficou muito bom, né? E aí começar a ampliar. Então, essa questão dos indicadores, acho que está muito próximo deles, né? É claro que as tecnologias digitais já facilitam, né? Tudo tem, né? Você tem indicadores, então é mais um comentário, não sei como os colegas. Bom, as pessoas elas trabalham mais para aquilo pelas quais elas são punidas ou recompensadas. Então, se os KPIs de projeto estão ali direcionando a avaliação da pessoa, vou atender. Aí, com relação ao produto. O produto eu vou fazer o melhor possível. Alguém pensou no produto e provavelmente está sendo feito o produto certo. Ou não, isso não é problema meu. Eu sou cobrado por seguir o cronograma, por fazer a administração financeira do projeto, por cuidar do escopo. É por aí. Só que isso é um contrassenso, porque o que adiciona valor ao mercado é o produto, o projeto é só um meio. Aí, em função dessa contradição, é que algumas abordagens mais product-based começaram a ganhar terreno. Então não adianta fazer certo a coisa errada. Como é que a gente lida com isso então? Começar a olhar e avaliar o sucesso com base em KPIs ligadas a adição de valor ao mercado, ao produto, portanto. Então, por exemplo, se eu desenvolvo um aplicativo, a quantidade de downloads naquele mês do aplicativo, o engajamento, o ROI, o NPS, né, a nota que o mercado está dando para aquilo lá, a gente trabalhar olhando mais esses indicadores, e não tanto indicadores de projeto. E outra coisa muito prática de visão de produto em vez de visão de projeto, quando a gente está desenvolvendo um produto, uma visão típica de projeto, mesmo na agilidade, é ter no meu backlog features e defeitos, e mais nada. Uma visão mais voltada para produto, a gente tem features, defeitos, itens para purgar a dívida técnica, ou seja, para desmanchar aquelas coisas que não foram implementadas, eventualmente usando as melhores práticas, e itens para melhorar a segurança, a robustez e a confiabilidade do produto. Esses dois últimos itens, via de regra, não estão nos backlogs. Porque aquele negócio tem que entregar e não ter defeito, entregar e não ter defeito, mas isso não é suficiente. E o resultado é que os produtos eles nascem deficientes e órfãos. Eles nascem deficientes por causa da dívida técnica acumulada. Cumprir cronograma não dá tempo de usar a melhor prática. Funcionou, eu entrego. Isso vai acumulando dívida técnica, que reduz a saúde do produto e a sua vida útil. Então ele já nasce deficiente. E nasce órfão porque, via de regra, muitas pessoas que são da equipe de desenvolvimento do produto, que conhecem o produto, terminam o projeto,
espalha ou dispensa, ou vai para outro projeto, cada um corre para um lado. E às vezes quem vai dar manutenção naquele produto não conhece tanto o produto. Então, esses fatores prejudicam a vida útil do produto, que é o que tem um ciclo de vida maior e o que adiciona valor. Então, a gente tem essa contradição aí e, portanto, essa questão dos indicadores é preciso olhar mais a questão de produto do que de projeto realmente. Entender que o projeto é um mero meio. Então, temos dois a alguma coisa. Vamos ver o que o Renato vai falar, atendendo ao produto aqui. Às vezes a gente fica assim, eu acho que eu não vou mais ser o último a falar, porque depois que eles falam, fica difícil, né? A Sempre gente fala, assim, né? A gente na escola não É quer ser muita o primeiro, informação, né? Porque tem a vergonha. Agora ser o último também tem isso, Não, Renato. mas assim, os indicadores, tanto de projeto quanto de produto, são extremamente importantes, são necessários. Uhum. Só que eu vejo que eles acontecem, as análises são em momentos distintos. Por quê? Como o Roberto falou, o projeto é um meio, né? Então, assim, enquanto você está fazendo o projeto, você tem os indicadores de projeto, que, né, que o pessoal usa cronograma, que tem assim, tem os indicadores, né, assim, IDC, que é índice de desempenho de custo, e o IDP, que é índice de desempenho de prazo, por exemplo. Uhum. Então, a partir do momento que você está atendendo aos indicadores para saber se você vai conseguir entregar aquilo que foi combinado dentro do prazo, dentro do custo, é uma coisa. Então, são os indicadores de projeto. Depois que o projeto finaliza, nós temos o produto. A partir do produto, nós temos outros indicadores que nós temos que avaliar se, de acordo com a evolução desses indicadores, se o produto atende aquilo que foi o propósito inicial desse produto. Por exemplo, assim, tem vários tipos de produto, mas você pode avaliar vários indicadores. Você pode avaliar, como fala, taxa de abandono, por exemplo, das pessoas, né? Tá falando do jornal agora, né? Que as pessoas acabam saindo. Tem, mesmo assim, a receita líquida, bruta, tem o ROI, tem a conversão, taxa de cliques, né? Hoje em dia tudo é clique, né? Então, assim, acho que são extremamente importantes. Só que, tanto para projeto quanto para produto, esses indicadores, eles não podem ser analisados individualmente, porque senão a gente pode cometer um erro. No caso do projeto, a evolução do projeto, igual eu falei desse um dos indicadores, de prazo, né? Índice de desenvolvimento de prazo. Se você falar, olha, eu estou indo super bem, eu vou entregar dentro do prazo combinado aquilo que foi combinado. Só que se você não olhar o custo, pode ser que para você atingir esse prazo, a velocidade que está impondo, pode ser que você está tendo que incorrer num custo super alto, porque as pessoas tiveram que fazer horas extras, ou você teve que contratar mais gente, ou especialista. Então, assim, os indicadores são extremamente importantes, só que eles não podem ser analisados individualmente. Posso fazer um acréscimo, Beth? Bem legal aí as provocações, né, Renato? Quando a gente fala de indicador de produto, hoje nós estamos no mundo digital, Beth. Então, quando você fala assim, olha, eu estou acompanhando o indicador do produto, está indo muito bem, mas o produto foi para a produção, né? Então, muito parecido com outros setores que não são os nossos, por exemplo, na área automotiva, tem indicador de produto que está sendo mostrado diretamente para os gestores, se não para o próprio usuário final. Se a gente pega um automóvel, hoje, se ele tiver alguma dificuldade, ele já está te avisando. E é um indicador do produto. E os sistemas digitais hoje, né, e isso é uma provocação do desenvolvimento, é você colocar essa resiliência para recuperar o indicador dentro do próprio sistema, né? Um exemplinho seria assim, nós estamos recebendo vendas de e-commerce e o indicador está indo bem, de repente um provedor que não tem a ver com o produto, ele falhou, como se falhasse a energia, faltasse energia, deu uma falha lá no processamento da cloud, por exemplo. O sistema fala, puxa, nós vamos deixar de vender por algumas horas, né? Para sair dessa cloud para outra, não está mais assim. Ele tem que ter a inteligência com esse indicador de sair dessa cloud e ir para a próxima sem a percepção, com o mínimo de perda, automaticamente, né? E aí, ele faz parte do indicador? É um indicador do produto? Ou é um item, né? Então, essa é um negócio interessante que a gente também devemos colocar na nossa discussão, né? A gente tá falando aí desse peso, eu brinquei que estava 2 a alguma coisa o placar, né? Mas eu entendi que, assim, precisam andar juntos e agora com o complemento do professor, acho que além, né? Quer dizer, além dos KPIs que mantém tanto o projeto quanto o produto, é quase que a gente olhar cenários, tendências, né? O que é que pode acontecer? Então, também tem que criar
um sistema de contingência ali dos próprios KPIs, né? Quer dizer, se eles estão mudando ali, o que que pode acontecer ali, né? E aí eu quero pegar, acho que uma frase do Renato, do Roberto, não estou segura aqui, mas de falar um pouco além disso, quer dizer, tá bom, o produto tá implantado, tá no ar, né? E agora, como é que a gente faz? Tá acabado? O projeto acabou? O Roberto fala das pessoas irem embora, a gente vai falar um pouco depois de como a dor, né, no final, e eu tive esses 2 dias agora numa imersão de inteligência artificial, né? Então, assim, existe alguém ou alguéms por trás das programações, então quer dizer, a hora que você perde essas pessoas, você perdeu a história do produto, a história do software, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa visão, né, de ciclo de vida do software. Quer dizer, como é que a gente promove essa mentalidade de evolução do produto ou do software ali? Eu acho que pegar um pouco dessa fala do Renato, as coisas estão muito interligadas, né? Quer dizer, olha, pode ser que o indicador de venda significa que o software está funcionando ali, o projeto continua a vida útil dele, né? Como é que a gente pode promover essa mentalidade de longo prazo na gestão de um projeto, a gente às vezes ouve falar que precisa dar manutenção, uma manutenção evolutiva ou corretiva, né? Eu falava isso muito antigamente lá. Mas assim, é contínua, né? Como é que a gente faz isso? Acho que eu vou começar a provocação pelo Roberto aí. Que sugestões temos, Roberto? O software bom, ele nunca está pronto. Ele está sempre evoluindo. Se ninguém está usando, se não está tendo evolução é porque ninguém está usando. Isso é um mau sinal. Mas muitas pessoas pensam, puxa, mas esse projeto nunca termina, eu quero que esse projeto termine e quero parar de gastar. Não, é ver o software, o ITI, como um centro de resultado, ver o software como investimento. Eu estou colocando dinheiro num produto, na evolução do mesmo, para ele me trazer cada vez mais valor. Essa deve ser a visão. Então, o software, de fato, numa visão de longo prazo, é isso. Ele é um produto vivo. E um grande desafio disso daí é a questão da qualidade. Eu queria falar uma palavrinha sobre a qualidade, que ainda é um grande desafio no ciclo de vida do software. Bom, tem gol bonito e tem gol feio. Tanto o gol bonito quanto o gol feio valem o mesmo ponto. Então, se é um gol bonito que o cara fez de bicicleta ali, gol. Se é um gol feio, que aquele bolou na área, um esbofeteando o outro, e alguém dá uma bica, a bola entra, vale do mesmo jeito, né? Para a qualidade de software é similar. Tem a qualidade bonita e a qualidade feia. A qualidade bonita é quando existe ali, qualidade na origem, as pessoas têm uma prevenção, o próprio desenvolvedor tem um espírito de zero defeito, que ali, sem precisar que o QA teste, ele faz ali, e eu dependo menos de inspeção, e eu tenho com isso uma quantidade de defeitos menor indo para a rua. Isso é a qualidade bonita. E tem a qualidade feia, que é ter que testar 100%, fazer teste de regressão toda hora, testar e retestar, porque sempre, quando alguém mexe em alguma coisa, quebra. Então, um esforço maciço em teste para garantir que não vá defeito para a rua. De uma forma ou de outra, é gol. O que não pode fazer é entrar em campo para não marcar gol, é que não pode. Tá? Então, eu quero enfatizar esses 2 pontos. Software nunca termina e o esforço da qualidade, a gente tem que marcar gol no esforço da qualidade de alguma forma. Muito bom. Renato, vamos completar aí? Vamos sim. É assim, quando a gente fala de ciclo de vida de software, né, a gente tem que pensar também que desde quando ele surge, né? E assim, e até o momento, eu falei um pouquinho antes, mas tem um momento que você vai desenvolver esse software. Né? Então, nós temos vários modelos para fazer essa construção, né? Entender do cascata, tem o espiral, tem o evolutivo, hoje em dia tem o ágil, mas acho que normalmente as pessoas estão mais habituadas com o cascata, o ágil, e hoje em dia também as pessoas têm meio que inventaram que é o híbrido, né? Que é o cascata, aproveitando algumas boas práticas do ágil, né? Mas assim como o Roberto falou, o software é uma coisa viva, ele está sempre em constante mudança, né? Igual a gente falou um pouquinho do mundo VUCA também, assim, a gente tem que estar sempre acompanhando o que o mercado está precisando. Se a gente parar, achar que o produto está muito bom e finalizar ali, e não pensar em manutenção, em ajustes
de acordo com as tendências do mercado, a gente pode ter um fracasso aí, né? Óbvio que não quer dizer que o fato de você estar em constante manutenção vai ser um sucesso, né? Mas eu acho assim, eu particularmente, o Roberto também falou de qualidade. Quando a gente fala de qualidade, eu particularmente, eu sou muito um defensor do modelo ágil. Por quê? Você tem uma construção de uma parte, você consegue validar, ver se está tudo de acordo, né? E se não tiver, ok, vamos fazer o ajuste, para depois continuar, né? Um exemplo que eu sempre dou disso, às vezes você tem 10 telas para fazer. Aí a pessoa faz as 10 telas de uma única vez e apresenta. Aí a pessoa pode olhar e falar assim, olha, você usou o título aqui, a letra, o tamanho tá errado, e os textos menores também estão com o tamanho errado. Você vai ser obrigado a mexer nas 10 telas. Se você entrega a primeira, vê se está certo, a pessoa já olha, já faz os ajustes ali, pelo menos das outras 9 você não vai cometer o mesmo erro. Aí você faz assim, então, é uma forma, assim como o software, você tem que estar sempre olhando para estar melhorando, que é uma coisa realmente evolutiva. E muito cuidado com essa história de método híbrido, viu? Porque mas tem muito, né, Roberto? Pega um tradicional, tira algumas coisas, fica um tradicional capenga. E chama de é híbrido. Mas sabe por que acontece muito isso também, Roberto? Porque as pessoas, é uma mudança de cultura, talvez, sabe? As pessoas, até alguns anos atrás, antes de surgir o ágil, acho que todos os projetos foram aplicados o modelo cascata, né? Seguindo, inclusive, o PMBOK, né? Que é um modelo tradicional aí. Então, falar que o ágil é melhor, eu acho que não é legal, mas porque tudo que foi feito no passado foi usando essa metodologia do cascata. Acho que hoje eu particularmente prefiro o ágil. E as pessoas, como tem essa dificuldade de migrar para o ágil, eles fazem exatamente isso, que não é legal, mas eles pegam o tradicional e tentam aplicar algumas boas práticas ágeis para falar que as empresas gostam de falar que trabalham com agilidade. Então eles aproveitam e usam algumas práticas, alguns ritos ágeis para falar que está inserido na No moda. modelo, Né? É isso. Eu quero aproveitar aqui, vamos misturar aqui um pouquinho dos assuntos, né? Porque a gente está falando nessa evolução do produto e do software, né? Pensando que são coisas que andam juntas aí. E vocês têm falado um pouco tanto da qualidade quanto do método. E aí a gente tem sempre por trás pessoas. Né? O Roberto falou do problema de você manter as equipes coesas aí, eu acho que além de conhecimento, mas por um tempo que dê sustentação se a gente pegar, né, a fala de vocês de que nunca acaba, quer dizer, é um ciclo virtuoso que ele vai sofrendo melhorias, ele vai se adaptando, vai se transformando. Como é que a gente faz, ou quem são as pessoas chaves, ou qual o método ali a caixinha de Pandora, né? Como é que você salva essa visão, essa preocupação da qualidade, da continuidade? Porque você teve alguém que teve a ideia, aí você teve alguém que orquestrou, e você teve lá os músicos que tocaram aquela sinfonia durante um tempo. De repente, né? Você pegar aqui, por exemplo, vamos só falar do que aconteceu de 22 e 23 aqui com esses layoffs, né? Assim, acabou-se, né? Então, tudo que foi aquele boom da tecnologia, de que tudo precisava ter tecnologia por trás, se tinha um monte de profissional aí no mercado fazendo um monte de coisa, mas de repente falou, não, peraí, agora, né, economia, tudo está estabilizado. Cadê essas pessoas? Onde é que foi parar o maestro? Cadê o pianista? Quer dizer, fica uma música meio capenga ou não? Ah, não, a gente garante através da partitura ali que quem vier e sentar aqui vai continuar tocando essa boa música, independente de ser o maestro. Como é que a gente faz isso? Aí, vamos começar aqui pelo professor que está no mundo acadêmico aqui. Cadê os nossos músicos? Quem que toca? Qualquer um está capacitado e habilitado para pegar essa partitura, professor? Olha só, né, Beth, é muito interessante as colocações aqui que nós estamos fazendo. E aí vamos apelar para um aplicativo de música? Ou será que vamos pegar um aplicativo de streaming de vídeo, né? O que vem antes? Um sistema ou vem o business? Ou será que são os dois, né?
E aí você fala assim, ah, mas isso é fácil, música é digital, vídeo é digital. Agora vem no Brasil, o Brasil a gente planta milho, colhe soja, né? Agronegócio aí não é digital, será que não? Né? Então nós estamos falando agora da questão do business digital. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso. E aí toda a conexão e o ciclo de vida ela vem assim, porque a provocação que eu entendi, Beth, está relacionado a turnover de pessoas, conhecimento, Sim, né? sim. É, não dá mais, né, essa questão de você implementar como antigamente, de fazer grandes documentos bíblicos e depois construir sistemas, né? Circuitos. Hoje é circuito programa ou é hardware? Está misturado, né? Então, essa questão que a provocação, que a agilidade também trouxe, é, por exemplo, um documento como um ativo de software, como um ativo de sistema, é como código, né? A gente fala de agilidade, então, quando a gente fala TDD, por exemplo, que você dirige o teu desenvolvimento orientado a teste, a construção de um documento é na base de algo que é ativo, ele é patenteável. Você consegue, né? Aqui, e aí, por que eu estou comentando isso? Tem a ver uma contramedida contra a saída de pessoas. Tudo que a gente faz depende muito do conhecimento do time, da colaboração, né? E uma das coisas que a gente tem, olha, nós temos, não tem um exemplo, são inúmeros exemplos onde sistemas muito modernos se conectam a partes de sistema de pessoas que quando construíram há muito tempo atrás, eles já não estão aqui mais conosco, os que desenvolveram partes desse modo. E o sistema moderno se utilizando disso. Como que é isso? A gestão do conhecimento, então, veio, né, ou a oportunidade para nós, né, nessa questão da evolução da indústria, está no conhecimento dentro do próprio projeto, como um item. Né? A gente permitir que as pessoas mudem e você tem toda uma representação, a comunicação desse conhecimento dessa forma. Né? Então, a provocação, né, Roberto, poxa, a qualidade, como é que faz? Então, eu codifico, o Roberto testa para mim para ver se foi bem feito? Ou será que são dois programas que estão o tempo inteiro, um verificando a qualidade do outro? Né? Aí, quem é que vê a qualidade do programa que testa? Né? Então, é muito comum business onde tem um time tentando derrubar a disponibilidade do próprio sistema. É como se fosse o corpo humano. O nosso sistema ele é tão sofisticado e complexo que a gente pega a gripe e recupera, a gente pega isso e recupera. Por quê? Porque é um sistema resiliente. E essa questão toda também é uma das provocações que tem sido desenvolvida e trabalhado bastante, né? Você já nasce com o que você chamou de dívida técnica, aquilo não é dívida, vai ter que ser um item, é parte para que o sistema fique forte e que facilite a comunicação do conhecimento entre Tem que pessoas, ser né? do desenvolvimento cuidar Isso, disso daí. by design. Exatamente. Então vamos falar aqui mais na prática, né? Das experiências que vocês têm hoje, na condução dos projetos que vocês têm hoje. Vocês enxergam essa preocupação, esse olhar, vou até eximir aqui, não de vocês que estão gerenciando, mas quer dizer, existe essa conscientização, existe essa preocupação de quem está executando ali, com esse olhar futuro, inclusive, vocês veem isso hoje? Nas equipes, nas pessoas, nos técnicos, nos profissionais? Mais ou menos, mais ou menos. O desenvolvedor ele é um pouco otimista e imediatista, ainda carece disso daí. Pela presença de que alguém vai testar, pela pressão dos prazos, olha novamente os KPIs de projeto prejudicando o produto, né? E assim, existe uma coisa, já falou de conhecimento, né? Existe uma coisa que eu acho que é uma utopia, que foi muito ventilada pelo próprio PMI há um tempo atrás, que é a questão do base de conhecimento de lições aprendidas. Eu nunca vi na prática isso funcionar. Ainda está muito na cabeça das pessoas. E se eu tenho pessoas que estão sujeitas a turnover, o conhecimento vai embora mesmo. Alguma coisa fica cristalizada em termos de processo, mas detalhes vão embora. E uma forma de lidar com isso é criar o conceito de equipe estável, que é lá do Manifesto No Projects.
que é uma equipe estável? Não é necessariamente estabilidade no emprego, não é isso. Mas é uma equipe que não se monta e desmonta ao sabor de início e término de projeto, mas sim uma equipe que fica dedicada a uma cadeia de valor, onde o trabalho é levado às pessoas. E elas estão ali com conhecimento do produto, adicionando valor àquilo lá naquele ciclo do produto que tem aquela perenidade. Isso é uma forma de cuidar melhor do produto, de manter o conhecimento e também de eliminar um pouco essa perturbação aí do turnover e dessa confusão toda que existe. Renato quer completar? Aí? Sim, Vamos lá. assim, essa parte do turnover, né, que está falando sobre gestão de pessoas, assim, quando nós temos uma equipe lá perfeita, muito boa, a gente está sempre sujeito a que alguém possa sair, Sim. né, ou por vontade própria ou por vontade da empresa, né, por uma necessidade da empresa. Eu sei que pode parecer fácil, né, falar é fácil, né, fazer que é difícil, né, mas assim, o que eu recomendo normalmente é que se tem uma pessoa especialista em algum assunto, dificilmente essa pessoa que é especialista, ela demorou muitos anos para se tornar um especialista. Mas para aquele projeto em específico, ele está usando parte do seu conhecimento. Eu acho que é legal que ele consiga disseminar, pelo menos para 2 ou 3 pessoas, né? Você não precisa passar todo o conhecimento, mas se você passar 1/3 para um terço para outro e outro terço para o terceiro, se essa pessoa, mesmo que ela não saia, porque a gente não tem que estar pensando somente na saída da empresa. A pessoa pode sair de férias, ela pode Fica ficar uma doente. licença, né? Então, É. que essas pessoas que foram capacitadas consigam conduzir, talvez não com a mesma maestria, mas que não sinta tanto a saída dessa pessoa, né? E assim, e como evitar que essas pessoas saiam? Assim, na verdade, tem uma frase de um escritor britânico que ele fala assim: capacite bem seus colaboradores para que eles possam partir. Trate-os bem para que eles prefiram ficar. Então, assim, é melhor você ter um grupo de pessoas extremamente capacitadas por um período médio, curto, do que ter pessoas que não têm essa capacidade por um período muito longo, né? E como fazer, né? Que a grande questão é como fazer para você manter essas pessoas, né? Eu acho que uma coisa que é extremamente importante vai muito com relação ao líder, né? Ao gestor dessas pessoas. Por quê? E tá tudo voltado assim, ao Roberto falou do PMI, né? O Reginaldo falou de agilidade, mas tudo também está envolvido com a comunicação. Quando você tem uma boa comunicação com a equipe, não é uma garantia, mas ajuda a manter as pessoas mais engajadas. Uma coisa que eu acho muito bacana, assim, voltando um pouquinho, quando as pessoas fazem um trabalho e elas não têm a certeza de que o trabalho foi bem feito, existe uma frustração. Como que evita isso? Né? Que quando a pessoa se sente frustrada, a pessoa muitas vezes tende a sair. Como que a gente consegue contornar isso? Eu acredito. Quando você vai passar uma atividade para alguém, é importante que você saiba que essa pessoa tem condições de fazer. Para que a pessoa não se sinta, fale, puxa, eu não sei fazer, não consegui, prejudiquei. Então, primeira coisa, essa atividade, essa pessoa que tem condições de fazer, ok. Feito isso, acho que é importante explicar em detalhes o que você espera como resultado final. Porque a interpretação assim, é ampla, né? Então você pode olhar um documento, ou ouvir uma fala e interpretar de um jeito. Então é importante que a pessoa tenha clareza no que vai ser feito, no que é esperado, e também deixar claro o prazo, para que a pessoa saiba, nesse prazo, ok. E o fato de você ter passado todas essas informações detalhadas, não quer dizer que agora você vai deixar a pessoa abandonada, né? Mas também você não vai fazer um microgerenciamento. Mas é legal, como líder, a pessoa, você está precisando de ajuda, está tudo bem, porque às vezes a pessoa pode estar com uma dificuldade e não falar, né? Então acho que é importante isso. E no final, né, quando você termina, acho que é legal também o feedback. Sim. Porque o feedback é importante para falar assim, aonde que a pessoa foi super bem e onde que a pessoa pode melhorar. Porque às vezes, se você... E assim, tem que ser um feedback exatamente contemplando isso. Porque se falar, foi muito bem, não resolve, né? Igual um exemplo que uma vez a gente falou numa outra empresa, assim, tem um maratonista. Ele vai, corre. Aí o técnico dele fala assim, olha, você está indo muito bem. Mas o que é muito bem? Estou indo evoluindo de acordo com a minha meta, estou indo, assim, eu estou um pouco abaixo do recordista, então assim, você tem que saber aonde que você está. Só indo muito bem não resolve. Não é né? parâmetro. E aí, quando você tem esse feedback, eu acho que isso ajuda que você está tendo uma colaboração da empresa, do seu gestor, e você está conseguindo evoluir, você sabe em qual nível você está e o que você pode melhorar. Né? Não é uma regra, mas isso ajuda muito as pessoas a se manterem nas empresas.
Muito bem, agora eu vou fazer uma provocação aqui. Eu estou pegando o lado acadêmico aqui do professor, né? A gente está falando de pessoas e a gente está chegando ao fim aqui desse. Eu vou até ousar de chamar de primeira parte aqui desse nosso bate-papo, porque o assunto, além de ser bom, né, e acho que muito importante para o momento que a gente está vivendo aí de evolução e das necessidades que hoje a gente tem da tecnologia aliada a produto e a serviço, né? Mas eu queria esticar isso depois para uma segunda parte, falar um pouco mais do que vem pela frente em termos de desenvolvimento com IA, com segurança, software responsivo, né? Quer dizer, acho que a gente não pode esticar essa conversa aqui, né? Mas eu queria pegar esse lado do professor e falar dos desafios aí que um gestor de projeto tem pela frente. Com a sua experiência, olhando essa garotada que está aí vindo, ou os que já estão trabalhando, né? A gente consegue identificar essa sensibilidade, vamos pegar aqui a fala do Roberto, dos desenvolvedores, né? Essa percepção de que, olha, um feedback ele contribui para que eu continue evoluindo e para que eu seja mais contributivo e para que realmente eu pense no ciclo de vida do produto, do software, ou assim, ó, não vem dar palpite aqui, não. Quer dizer, a gente tem realmente um movimento, uma conscientização de gestores, desenvolvedores, porque eu fico ouvindo o Renato falar, meu Deus, parece tanta utopia, né? Tá todo mundo pronto para receber esses feedbacks e melhorar efetivamente as entregas, né? E os líderes estão preparados para darem esse tipo de feedback para que a gente tenha. Porque para mim parece um ciclo, né? Quer dizer, olha, se eu consigo pontuar bem o que tem de problema, se eu consigo receber bem aquilo que eu não fiz bem, eu vou continuar evoluindo enquanto produto, enquanto sistema, aquele produto vai ser melhor engajado, clicado, usado, vai ter mais trabalho, vai ter evolução, né? Estamos nesse momento, professor, ou muito distante disso? Nossa, você não sabe como você dá uma oportunidade dessa colocação. A gente tem, né? Você falou aí quantos anos de profissão, né? Todo mundo, sei lá, mais de 30. E eu estou tendo uma oportunidade de pesquisar coisas muito importantes e participar, né? De ensino, onde a gente está fazendo o conceito de sala de aula invertida. Então, a gente, nessa hora, então, quando nós estamos ensinando orientado a problemas, né, orientado a projetos, isso, a gente já cria esse clima da colaboração. É isso, né? Os meninos, eles estão muito ávidos e têm uma facilidade de aprender tecnologia. Então, tudo que se fala de hard skills, os alunos, né, ou aqueles futuros profissionais de mercado, eles vão muito bem. E isso que o Renato, o Roberto colocaram agora, mas tem a outro lado, né? De você saber entender a questão de, não foi bem, o que precisa ser melhorado, onde é que estamos, né? Então, tudo isso que foi colocado aqui pelo Renato, né, nessa questão dos feedbacks, da comunicação, é uma preocupação enorme, né? Então, o próprio exercício de entender qual o escopo, como é que se define o escopo, né? Eu posso fazer qualquer coisa, não, ninguém é super-homem. E a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, nós estamos aqui em 4, temos que dividir, como é que faz, né? Cada um tem um jeito diferente, como é que se aproveita o perfil de cada um. Então, essa questão aí é um desafio muito forte que está aparecendo agora no mercado e um jeito diferente de tentar preparar nesse mundo que está precisando do perfil do profissional, né? Ele é um equilíbrio muito forte do lado das soft skills, sabe? Falou em comunicação, gestão, saber receber feedback, saber dar feedback, né, por par, né, de cima para baixo. Como é que você trabalha isso, né? E mais, essa questão do erro como item de aprendizado, né? Então, erro como agilidade, erro como aprendizado e esse compartilhamento. São coisas
como disse o Renato, muito fácil falar, mas, Na mas prática, né? enfrentar isso é desafiador e temos que fazer diferente, né? Então isso é legal. E uma palavra-chave nisso é liderança, né? O gerente de projeto, esse papel, ele tem uma trajetória difícil, né? Durante muito tempo, acho que o Renato já deve ter passado por isso, o professor Reginaldo também, a gente tocou o projeto Waterfall, porque era o método que era colocado pela organização. Difícil. E acreditava-se, há uns 20 anos atrás, que o gerente de projeto era um super-homem que, usando esse método de engenharia tradicional, ele ia fazer a coisa dar certo e acabou. Só que o método estava furado para desenvolvimento de software, né? Fora isso, além dessa dificuldade, outro ponto complicado na trajetória dos gerentes de projeto que eu percebi é que aquelas certificações tradicionais, PMP e mesmo certificações ágeis, de fato, estão perdendo relevância. O mercado você já não vê mais em oportunidade de gerente de projeto, ó, tem que ser PMP. A própria quantidade de oportunidades de gerente de projeto está diminuindo, né? Então, qual que é a saída? Bom, as pessoas migrarem talvez, aí é uma coisa, uma discussão muito ampla, né? Mas ser, talvez, menos gerente de projeto e mais gerente de produto, ou mais gerente de valor, vamos dizer assim, criar um novo conceito e ser mais líder do que gerente. Eu acho que isso também é um caminho natural aí para as pessoas e para ajudar as organizações. Bom, em um momento você falou sobre os desafios, né, que os gerentes enfrentam aí. Eu até lembrei que, assim, uma coisa, eu, enquanto gerente, todos os projetos, sem exceção, quando chegavam para ser desenvolvidos, normalmente eles estavam já atrasados, né? Eram sempre urgentes, com prazo curto e custo e assim, orçamento baixo, né? Então, assim, e aí a gente tem que fazer as coisas correndo, né? Aí Mágica. envolve um pouco tudo aquilo que já falou, né? Assim, de qualidade, quer dizer, tem uma frase antiga, né, que o pessoal fala, que todo mundo conhece, que é a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, você faz as coisas correndo, acaba acontecendo que a qualidade não é tão boa, né? Muitas vezes você acaba deixando de fazer algumas coisas, então acaba tendo tem várias falhas, né? Coisas estas que não podem não ser exatamente muito claras. Sim, Mas com é mais certeza. isso também. Então, assim, eu falo assim que o planejamento é extremamente importante, né? E aí, quando as coisas chegam, ó, isso aqui é urgente, às vezes eu até provoco, faço uma pergunta, né? Assim, óbvio que muitas vezes mentalmente, né? Porque depende do que você está falando assim, é urgente ou não foi planejado? É verdade. Né? E assim, e quando as coisas são erradas, as pessoas normalmente as pessoas acabam negligenciando esse planejamento, que eu acho extremamente importante. Mas aqui, as pessoas não têm tempo para planejar, mas sempre tem tempo para fazer de novo, ou fazer uma correção, né? Então, assim, isso aí eu acho que é um dos grandes desafios que a gente, né, tanto nós como enquanto gerentes, passamos, né? Porque projetos, acho que ninguém pegou um projeto com orçamento tranquilo, com prazo tranquilo, com equipe totalmente brilhante apta a fazer, né? Então, assim, a gente sempre teve que esses desafios aí, no caos, né? Muito boa. Para a gente fechar, então, esse bate-papo nosso aqui, a gente está falando, eu gostei dessa fala do Roberto, quando fala que talvez esteja mudando, né, o perfil, o papel, as atribuições de um gerente de projeto, e a gente falando de um gerente de produto ou líderes, né? O Renato fala dessa questão de ter profissionais muito mais, eu vou chamar aqui de verdadeiros ou realistas, né? Assim, vamos pôr o pé no chão aqui, né? E vamos entender. Eu gosto muito também, né? Até pela minha formação de marketing, eu sou muito defensora do planeje mais, né? Erre menos, gaste menos tempo, né? O que a gente pode esperar para os próximos anos aí? Se a gente fala, aí eu vou até colocar no mesmo nível, né? O que vem pela frente nesse desenvolvimento de software ou de produto, nessa concatenação? Líderes, IA, códigos prontos, como é que vocês veem isso? Humberto, você sabe que quando a gente fala de IA, né, códigos prontos, muito se fala, né, eu já ouvi falar assim, vai acabar o programador. Né? Eu não acredito nisso. Eu acho que a parte de inteligência artificial com códigos prontos, ele vai agilizar o desenvolvimento.
Mas eu acredito, né, posso estar errado, que sempre é necessário ter o toque, né, pessoal ali daquele desenvolvedor que já conhece o sistema, conhece o usuário, conhece, né, todo mundo lá. Então, eu acredito que vai ajudar a agilizar, ser mais veloz, né, na construção. Porém, eu não acredito que vai ter esse movimento de acabar com os programadores, né? Acho que a IA vai ajudar, não só isso, né? A IA vai ajudar para tudo, né? Mas Alguém vai ter que programar a IA, né? eu acho que isso, Roberto, o que você vê aí de tendência? Como é que nós vamos mandar aí? Eu nem vou falar das próximas décadas, vamos falar dos próximos 6 Verdade. meses, ano, né? O impacto dessas novas tecnologias, para mim, é muito imprevisível ainda, né? O professor Reginaldo está mais envolvido nisso, talvez ele tenha uma visão mais ampla, né? Mas eu colocaria 2 pontos só, muito rapidamente. Buscar simplicidade e buscar foco em produto. Muito bom, professor. Então, já que foi Nossa, citado, que difícil. vamos fechar aqui essa. Não, temos que. O vice Renato fica difícil falar por último, né, Põe a Renato? bola de cristal aqui agora, professor. Vai. Mas As previsões. uma das coisas que a gente tem também interessante aqui nessa nossa mesa não mistificarmos a inteligência artificial, sabe? Porque, puxa vida, se comparar a inteligência natural com a inteligência artificial, é bilhões de distância, né? Você treinar uma rede neural, treinar algo com um conjunto de dados, ele consegue dar aquela resposta, né? Aí quando você pega a estrutura de uma inteligência natural, é um negócio absurdo, né? De capacidade. Então nós estamos distantes, então tem que diminuir isso. E essa questão de produção de código, né, Renato, vai ter produção de um método, um objeto mais específico e direto, ele vai produzir para você. Mas a inteligência da inovação, a criação, né? Eu quero fazer um foguete da ré, essas ideias não vai surgir exatamente da inteligência artificial. São as pessoas, são as equipes que vão estar montando isso, né? E aí utilizando de ferramentas como foi para nós também, né? A gente não tinha isso, né? Você fazia a conta na mão, depois com régua, depois com calculadora, notebook, está chegando, né? Então essa do mesmo jeito, eu acredito muito, só abre mais oportunidades aí para todos os profissionais, inclusive nessa questão de gestão, né? Essa questão de liderança, como alinhar, compartilhar conhecimento, nossa, esses desafios são muito presentes aí. É isso. Muito bom. Ó. Eu dava para fazer uma nuvem de palavras aqui, né, das falas de vocês finais aqui. E eu acho que o que fica, né, dessa nossa conversa aqui acho que primeiro essa questão do compartilhamento do conhecimento, né? Ouso dizer até da humildade de continuar aprendendo, né? Tá muito na moda life learning long, né? Não, lifelong learning, né? Então, assim, desse aprendizado contínuo, acho que ele não pode ser só moda, né? Ele tem que estar dentro de cada um de nós, essa aceitação. Eu acho que volto muito na fala do Renato aqui, o dar e receber bem feedbacks, né? Gosto dessa ideia de vocês dois, da criatividade, da inovação, né? Eu acho que hoje eu penso muito, eu tenho filhos adolescentes e penso muito nessa questão de como a gente estimula a criatividade, né? Que é tanto enlatado, vem tudo tão pronto, né? Que você fala assim, cadê no mínimo a ousadia, né? Eu fico pensando, mas eu acho que eu fui uma criança muito mais arteira do que minhas filhas são hoje em dia, né? Mas eu acho que cabe aí a gente a semear essas questões de incentivar o compartilhamento, incentivar a criatividade e poder a gente realmente pensar o que é que precisa efetivamente ser feito, né? Mais do que ter uma tecnologia, um sistema por trás, mas gosto desse olhar do Roberto também. O que a pessoa precisa no final das contas ali, né? O usuário final, para que ele precisa daquela solução, daquela tecnologia, daquele produto, daquele serviço, né? Então, quero agradecer muito a presença de vocês, professor Renato, Roberto, e fica aqui o nosso convite para continuar acompanhando os nossos papos aqui. E se você tiver sugestões de assuntos que queira que a gente traga para a mesa, ou fazer perguntas aqui, mandar perguntas para os nossos entrevistados, será um prazer receber e poder chamá-los aqui novamente para um bate-papo. Muito obrigada, gente. Eu agradeço.